eu quero começar com a Escritura. E o que mais me chama a atenção nesse tema que nós falamos é o seguinte: quando nós falamos das taças e quando nós falamos das pragas, você vai perceber que as pragas e as taças em si, elas perdem o seu protagonismo quando nós fazemos a seguinte pergunta: quem trará? Que é o que é o mais importante. Quem é que traz? Então, quando nós trazemos isto dentro desta equação, tudo fica muito mais interessante. Quem é que traz? E a Bíblia diz bem claramente para nós, em Apocalipse 16, verso 1. Diz assim: E ouvi vinda do templo uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então é muito importante salientar que a ira de Deus, que é a própria ira de Deus, não é? O juízo de Deus será executado através de 7 mensageiros. A voz está dizendo claramente, não através de um só. Não é um que traz, são 7. 7 mensageiros trazem essas pragas. Então, eu quero pegar um contexto aqui, e eu achei isso aqui muito importante para nós falarmos, porque desde que o profeta pregou, em 1963, os 7 selos, ele começou a comentar a respeito. Ele disse: eu quero pregar sobre os 7 trovões. Aliás, eu quero pregar sobre as 7 trombetas. Eu quero pregar sobre as 7 pragas. Eu quero pregar sobre as 7 taças. E ele foi falando isso: olha, nós estou procurando um lugar, estou querendo pregar, estou querendo ajuntar o povo, assim como eu fiz para pregar sobre as 7 eras da igreja. Foram vários dias, ele disse: eu quero. Aí depois nós também tivemos vários dias para pregarmos a respeito dos 7 selos. Foram vários dias, foi uma semana inteira. Ele disse: eu quero fazer a mesma coisa quando eu for pregar a respeito das taças. E ele fala isso várias vezes, como nós vamos ver aqui. Em 1965, ele menciona, em agosto de 65, ele diz: agora, ao fazer isso, tenho vindo aqui com o propósito de ensinar sobre as últimas taças, as últimas 7 taças e as últimas 7 trombetas. E os últimos 7 trovões do livro de Apocalipse, conectando-lhes nesta hora que estamos agora vivendo, para seguir a abertura dos 7 selos e das 7 eras da igreja. Viram aí? Ele queria fazer na mesma modalidade. No mesmo método que ele havia utilizado para trazer a revelação das 7 eras da igreja, que foi também, foram 10 mensagens, 10 ou 11 mensagens. Também, isso foi no final de 1960 e entrando em 61. Em 63, ele prega 10 mensagens, também um dia após o outro, falando selos. E ele queria fazer a mesma coisa, para falar das 7 taças. E o tempo foi avançando, e agora já estamos em agosto de 65, e ele está falando: eu estou tentando fazer, eu estou querendo fazer. Não é? E aí ele diz assim, aqui também, esse aqui, no dia 22, só um minutinho aqui, no dia 22, isso aqui no dia 22 de agosto de 65 já. Ele vai dizer o seguinte, lá foi o dia 1º, aqui dia 8 de agosto. Ele diz assim, 22 de agosto, ele disse: e na fita da semana passada, eu penso, te revela as grandes coisas horrorosas que vamos falar num dia desses. Então, olha, eu quero salientar. E na fita da semana passada, te revela, olha aqui, ó, as grandes coisas horrorosas que vamos falar num dia desses, quando conseguirmos um lugar suficiente. Da abertura daquelas últimas pragas para serem despejadas sobre a terra. Aquelas taças. Aliás, o derramamento das taças e os 7 trovões. E aquelas cenas horrorosas que estão vindo sobre a terra. O homem agora, o povo hoje, estão numa condição tão neurótica, o mundo todo. Então aqui ele disse: olha, lá foi revelado. O que ele queria fazer em 10 dias, em 11 dias, em uma semana, não sei qual seria o seu plano. Ele fala: nas fitas da semana passada, ela te revela. E a fita da semana passada, meus amados, é a mensagem "e não sabes". A mensagem "e não sabeis", né? Que ele pegou lá o trechinho do que diz a mensagem à era de Laodiceia, "e não sabes". E lá nesta mensagem é onde, misteriosamente, ele fala sobre os sonhos do que os irmãos tiveram a respeito da sua pessoa
que ele estava assentado num cavalo branco, e etc, e etc, e etc. Aqueles 3 sonhos, as visões, falando do cavalo branco, Apocalipse 19. Mas ele diz, lá te revela. Você quer saber das pragas? É lá. O que ele queria fazer naqueles dias, ele acabou fazendo em uma mensagem. Não é? E aí no parágrafo 22 da mesma mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, ele diz assim, e então quando nós abrirmos aquelas, se o Senhor permitir, sobre aquelas 7 taças e mostrar aquelas coisas horrorosas, os homens ficarão tão insanos depois de um tempo, a tal ponto que eles imaginarão que estão vendo formigas do tamanho de uma montanha. Estará atormentando as mulheres, serão gafanhotos que virão sobre a terra com cabelos longos para atormentar as mulheres, que cortam o cabelo delas, cabelos como de mulheres soltos e longos dentes como de leão e picadas na cauda como de escorpião, e assim por diante, para atormentar os homens sobre a terra. Mas então será muito tarde para fazer qualquer coisa. Você já tinha passado do dia da graça. Receba agora, está vendo? Atormentando. Então ele fala aqui a respeito disso.